El patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime también a los hombres. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. We represent the powerful forces of change. Não serei interrompida, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Humanas, Pesquisadoras em Rede, o coletivo de mulheres que pesquisam, ensinam e atuam na área das humanidades. A terra é o meu quilombo, o meu espaço é o meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. Onde eu estou, eu sou. Quilombo é onde estou. O trecho que vocês acabaram de ouvir é a voz da historiadora Beatriz Nascimento. Maria Beatriz Nascimento nasceu em 17 de julho de 1942. Mulher negra, natural do estado de Sergipe e filha de um pedreiro e de uma dona de casa, Beatriz Nascimento fez parte do universo acadêmico. Formou-se em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro e especializou-se em História do Brasil na Universidade Federal Fluminense. Historiadora, poeta e militante do movimento negro no Brasil, a intelectual nos deixou importantes contribuições para a historiografia brasileira. Quilombo é onde estou. Beatriz Nascimento, historiadora. É tema deste episódio do podcast Humanas Pesquisadoras em Rede. Eu sou Maiara Juliana Gonçalves da Silva, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e representante do projeto Feminismos em Debate. As nossas convidadas de hoje são Raquel Barreto e Maria Lídia Pim. Raquel de Andrade Barreto possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em História Social da Cultura pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. É autora da dissertação Enegrecendo o Feminismo ou Feminizando a Raça, Narrativas de Libertação em Angela Davis e Lélia Gonzalez. Atualmente, Raquel é aluna do doutorado em História da UF, onde desenvolve a tese sobre o Partido dos Panteras Negras. Maria Lídia de Godoy Pim possui graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Foi co-coordenadora do Grupo de Estudos sobre Intelectualidades Pretas, parte do Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência da UFOP. Integrou o coletivo negro Braima Mané. Atualmente, Maria Lídia Pim é aluna do mestrado de História da UFOP, participa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e dos projetos Cotas para Quem e Humanidades Fora da Caixa, ambos vinculados à Pró-Reitoria de Extensão da UFOP. Sejam bem-vindas, Raquel e Maria Lídia. Bem, sabemos que Beatriz Nascimento construiu sua vida acadêmica na área de História, passando pelos cursos de graduação e fazendo especialização. No entanto, após concluir essas etapas de formação, anos mais tarde, a intelectual iniciou seu mestrado na área de comunicação, apresentando uma trajetória que hoje seria inusual. Essa trajetória nos intriga e nos leva a supor que, dentro da nossa área, história no caso, houve uma resistência ao seu trabalho. Então eu gostaria de iniciar esse diálogo com vocês perguntando: por que Beatriz Nascimento é importante, principalmente para o campo da historiografia brasileira? Ainda não há devida importância para a produção intelectual de Beatriz, né? Ela não é conhecida e tampouco reconhecida. E o projeto de pesquisa, né, o imperativo que organizou os esforços dela enquanto pesquisadora, enquanto historiadora, era repensar a presença de pessoas negras na história do Brasil. E, nesse sentido, a produção dela é disruptiva por vários aspectos, né? Essa produção dela se propõe a ser uma revolução historiográfica, assim, poderíamos considerar, que ainda não é reconhecida. Um dos temas principais, o grande tema, né, que orientou as pesquisas de Beatriz foram
os quilombos, que ela nomeava como sistemas sociais alternativos organizados pelos negros. Esse conceito de quilombo, ele dá conta de diferentes arranjos sociais que existiram ao longo da história do Brasil, né, especialmente no período colonial, que tinham características distintas, mas que entraram na historiografia com esse nome de quilombos. A perspectiva de Beatriz é disruptiva não só pelo fato da forma como ela trabalha o tema, né, os esforços dela, o volume de documentação que ela levanta, os questionamentos, as perspectivas, mas ela também é bastante disruptiva em pensar um lugar de sujeito para pessoas negras que organizam sistemas sociais, arranjos sociais possíveis em um contexto de desumanização, em um contexto de privação da liberdade, em um contexto de escravização, o que contraria as prerrogativas hegemônicas do período de Beatriz, que definem pessoas negras como coisas, objetos, né? Que ela vai evidenciar que, em suas pesquisas, que ela vai revelar que, apesar das condições objetivas e humanas, houve esforços de organização social, são esforços de humanização, e isso é bastante revolucionário, essa chave de entendimento dela. E é necessário, né, que hoje, quando se pensa a historiografia do Brasil, a história da historiografia, que se veja, que se pense esses esforços, né, de historiadores e historiadoras de outros tempos em propor novas interpretações, novas perspectivas para a história do Brasil, que o trabalho de Beatriz seja considerado, porque ele acaba sendo, os esforços dela, as pesquisas acabam sendo desconsiderados, invisibilizados ou em muitas vezes, inclusive, desconhecidas, né? Ela tem um papel importante, então, nas mudanças no campo da história social, especialmente os estudos sobre escravidão, que começam a ganhar mais força, expressão a partir da década de 80. Mas na década de 70, Beatriz já está nessa perspectiva, né? As reflexões inaugurais dela que nós temos conhecimento, são de 74, um primeiro texto publicado na revista Vozes, e ela vai acumulando essas reflexões durante muito tempo, mas particularmente de 74 e 78. A gente tem uma produção robusta, bastante interessante de Beatriz, né? Além dessa contribuição para a historiografia, né, brasileira, ela tem uma contribuição inaugural também para o movimento negro contemporâneo, que se rearticula aí justo nesse período ainda da ditadura militar, né, que cabe a gente lembrar, tornava ilegal os esforços de qualquer tipo de organização social, inclusive do movimento negro brasileiro. O debate sobre o racismo estava sancionado, não podia acontecer, né? O debate sobre o racismo era interditado, ele não podia acontecer, e em 73, 74, nós já temos os primeiros registros de mobilizações aqui no Rio de Janeiro, em outras partes do Brasil, mas especificamente, né, falando do Rio, porque Beatriz era do Rio, das primeiras atividades que começam a acontecer do movimento negro contemporâneo, né, que a gente data de 73, 74. E aí conta-se o Wagner Vinhas, que é um especialista na obra de Beatriz, que tem uma tese sobre ela, ele conta que o primeiro texto lido nas reuniões que aconteciam no Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes, que abrigou ovulacionalmente as reuniões do movimento negro, e de lá saíram as organizações como IPCN, e outras, o Simba e outras organizações. Ele conta, o Wagner Vinhas, que o primeiro texto lido foi o texto de Beatriz Nascimento. E essa história é muito bonita e muito simbólica, né? Pensar que o primeiro texto foi lido, discutido coletivamente, foi um texto de uma historiadora mulher negra, e que vai pensar um lugar de sujeito da história para a população negra. Então, isso é uma história muito bonita, uma história inaugural muito bonita. E uma outra contribuição muito importante de Beatriz é que ela, junto com a Marlene Cunha, funda um grupo de trabalho, o André Rebouças, que vai levar para dentro da universidade, da UF, os debates sobre a questão racial. E fazem, durante a década de 70 e 80, semanas de estudo, né, que mobilizavam bastante pessoas que iam à universidade para poder discutir a questão racial, a história da África e temas afins. Olá, Raquel e Maiara, é um prazer fazer parte dessa conversa com vocês.
Pensando em outros aspectos para a importância da Beatriz Nascimento para a historiografia brasileira, sem dúvida, um deles repousa na crítica historiográfica que ela elaborou ao longo da sua trajetória acadêmica e que, como a Raquel nos lembra, é uma crítica que transborda, que chega a outros espaços. A Beatriz, lá na década de 70, articulada a outras estudiosas e outros estudiosos de sua época, também preocupados com a questão racial no Brasil, já reclamava em suas produções a necessidade de uma ciência firmada numa episteme, numa agência negra, e que, sobretudo, esses sujeitos se tornassem seus próprios interlocutores, que esses sujeitos que foram obliterados sistematicamente do acesso à produção do conhecimento contassem a sua própria história. A sua crítica se estrutura a grosso modo frente à insuficiência da disciplina em narrar esses passados e que, por conta disso, produziu histórias fragmentadas e estereotipadas acerca da população negra no Brasil. No seu texto inaugural, que eu acredito que seja desse que a Raquel esteja falando, que é Por uma História do Homem Negro, que ela publica em 74, ela questiona o tempo, principalmente o tempo histórico atribuído a essas narrativas. Ela questiona também as chaves interpretativas usadas à sua época para a compreensão da população negra no Brasil e da própria realidade histórica brasileira. Uma das suas críticas repousa na necessidade e na importância da categoria racial para o estudo da população negra no Brasil, que à época era estudada à luz das questões de classe. A definição dada pela Raquel sobre a produção acadêmica da Beatriz realmente sintetiza muito bem o que ela de fato foi. Foi uma produção inaugural e disruptiva para a historiografia brasileira. A Beatriz questionou os pressupostos teóricos, metodológicos, epistemológicos desses trabalhos e, a partir disso, de forma bastante sofisticada, ela altera em seus trabalhos o locus de enunciação. Ela não parte de um sujeito escravizado, ela parte de uma concepção de sujeito livre, de sujeito que tem história, tradição e que são anteriores a esse processo de escravização. E ela produz tudo isso academicamente, cientificamente. Ela produz outras formas, sobretudo outras possibilidades de sistematizar o passado da população negra e principalmente de sistematizar, como eu já disse, a própria realidade histórica brasileira. Enquanto a Raquel falava sobre esse processo de silenciamento pelo qual a Beatriz foi submetida no ambiente acadêmico, eu me lembrei de uma frase do professor Alex Hatz, no livro Eu Sou Atlântica. Eu não lembro exatamente como ela tá escrita no livro, mas eu acho que é mais ou menos que ela não foi considerada por seus pares que ela foi considerada por seus pares uma autora não acadêmica. Bom, a Beatriz é uma historiadora de ofício e, como a Mayara nos lembra, ela inicia sua pós-graduação na história, ela não conclui esse mestrado e ela se afasta desse ambiente durante 10 anos. Eu acredito que seja 10 anos. E quando ela retorna na área de comunicação social sob a orientação do professor Muniz Sodré. Então não houve apenas uma resistência da nossa área à Beatriz, mas ela foi sobretudo alixada desse espaço e principalmente alixada da historiografia brasileira. Ela não foi lida nesse espaço, ela não é lida nesse campo enquanto uma possibilidade teórica. O Henrique Cunha Júnior, em um de seus artigos, ele fala que a Beatriz foi bastante combatida durante a década de 70, sobretudo pelo avanço de suas pesquisas para a época. Eu não vou me alongar muito sobre esse assunto, porque a Raquel já abordou essa questão, mas os espaços acadêmicos e a produção do conhecimento ainda hoje se mantém como um território mantido e dominado majoritariamente por pessoas que gozam dos privilégios associados à branquitude, e na historiografia brasileira não é diferente. Então a história ocidental, enquanto uma disciplina, a partir dessa lógica que se pretende universal e neutra, ela acaba estruturando e definindo os meios de sistematização e legitimação epistêmica, e dessa forma ela detém e determina quem são os agentes produtores de conhecimento. E nessa lógica neutra e universal, a Beatriz não cabe, por isso ela não é aceita. Então, através do epistemicídio, do colonialismo, do racismo epistêmico, esses meios acabam por promover a invisibilização, o apagamento e o esquecimento dessa produção intelectual levada a cabo por pessoas negras.
Eu acho que e mesmo hoje, né, pensando nos esforços e as críticas desenvolvidas no interior da disciplina, a grosso modo, a produção do conhecimento histórico ela ainda se mantém atada aos avatares de um ideal de civilização branca, masculina e eurocêntrica. Ao compreendermos esses esforços nas produções da Beatriz Nascimento, nós observamos que esse movimento que busca uma produção de conhecimento que não seja a partir de uma epistemologia eurocentrada, ele ainda se faz presente. Então, qual é a relevância da Beatriz Nascimento hoje? E por que a autora ela tem circulado novamente nos debates acadêmicos? É bom a gente pensar historicamente que o quilombo que Beatriz está falando, né? Ela está dando, como eu mencionei antes, ela tá dando o que é nomeado quilombo, e ela vai mostrar essa documentação colonial, é um termo vago que acabou contemplando uma série de arranjos sociais, ponto 1. Ponto 2, ao longo da história, foi frequente foi frequente que homens e mulheres negras se organizassem em sistemas sociais alternativos de diversos tipos e tentassem reproduzir de alguma forma a vida, uma vida social, né? Uma possibilidade de existência. E o que há de mais revolucionário na perspectiva de Beatriz, que a gente pouco menciona, é o conceito da paz quilombola. É ali que a gente tem que observar. O que a autora tem de inaugurar a paz quilombola era a ideia de que o que era mais importante, né? A gente sempre fica muito com a ideia de resistência, mas não era tanto a resistência, era nesses curtos intervalos que os quilombos se formavam, as sociedades alternativas, homens e mulheres negras pudessem experimentar a paz, ou seja, pudessem experimentar a reprodução da vida. Isso é revolucionário, pensar que naquele contexto de extrema desumanização era possível experienciar essas vivências, essas possibilidades de organização social com contradições, com problemas, né? Sem idealismo, né? Porque quando a gente pensa o quilombo hoje, a gente toma ele como um ideário político. Então, ele é um pouco diferente da experiência histórica, mas ele se baseia na experiência histórica para evidenciar possibilidades de arranjos sociais entre pessoas negras, outras possibilidades de existir. Então, tem essa apropriação política na ideia de quilombo. Tem outro aspecto da obra da Beatriz, que é a ideia do contínuo histórico, né? Ela vai mostrar, e aí é uma parte que o trabalho dela é criticado, mas ela consegue mostrar, e pesquisas posteriores também mostram isso, de como há uma permanência geográfica de lugares que anteriormente foram quilombos e que depois populações negras vão morar nessas mesmas regiões e formam favelas ali. Então é interessante que ela pensa num contínuo de ocupação espacial, ao mesmo tempo ela pensa também num contínuo de possibilidades que é o uso político, né, de experienciar coletividade, né, organizações coletivas. E esse tem sido a ideia uso político, que não é estritamente o uso que ela está mostrando na pesquisa dela. E é bom a gente frisar isso, né? Porque há um reducionismo em pensar intelectuais, ou historiadores, no caso, né? Uma historiadora com uma agenda política enunciada como Beatriz, de que a produção dela como historiadora, né? As pesquisas dela caiam num reducionismo ou caiam num tipo de ativismo. A produção dela tem um caráter político, mas não é uma produção estritamente política. Deixa eu explicar isso melhor, ou seja, há um imperativo político que a leva a pensar esses temas, mas ela é uma historiadora muito cuidadosa, muito precisa no que ela está pensando, no que ela está propondo. Isso é bem importante a gente frisar, porque por conta dessa enunciação de uma agenda política, que a obra dela não é lida, porque a obra dela é lida como ativismo, entende? É uma sinuca de beco, um problema aí, quando esses campos, né, do ativismo e da academia se encontram, porque pesa sobre intelectuais, pesquisadores, historiadores, sociólogos com agendas enunciadas politicamente, que se veja que sua produção seja vista com uma certa desconfiança. Isso aconteceu com Beatriz Nascimento. Pensando no conceito histórico de quilombo desenvolvido por Beatriz, tem uma entrevista com uma capacidade de síntese não muito presente nos espaços acadêmicos,
e o que obviamente não significa uma falta de sofisticação no pensamento dela, a Beatriz argumenta que o quilombo é um estabelecimento humano de homens e mulheres e que se entendem enquanto tal. Eu espero não ser repetitiva, mas é exatamente isso que a Raquel pontua. Uma de suas inovações ao conceito histórico de quilombo, desse sistema social, desses sistemas sociais alternativos organizados por homens e mulheres negras, está justamente na paz quilombola, na paz como uma experiência e como uma possibilidade teórica, como uma chave interpretativa. Interessa a Beatriz academicamente compreender e definir o que usualmente nós chamamos de quilombo, o que a disciplina chama de quilombo, e ela entende quando um núcleo organizado e que tem no seu interior, que desenvolve no seu interior relações sociais intrínsecas, relações econômicas, intercâmbios econômicos e que experimentam a paz. Ela caracteriza a experiência desses núcleos a partir de uma interpretação, de uma concepção de um momento histórico de longa duração e que não se dá de uma maneira desorganizada, muito pelo contrário, é um momento organizado e que se desenvolve economicamente, socialmente, que desenvolve a pecuária, por exemplo, a agricultura, fabrica instrumentos de trabalho, fabrica armas. E nesse espaço de tempo, é esse espaço de tempo que a interessa, porque é nesse espaço de tempo que ela chama de paz, é nessa rasura do tempo que reside a paz quilombola. Ela subverte essa história produzida hegemonicamente sobre o quilombo, uma história que tem em seu imperativo ataques, guerras e repressão. E em uma de suas hipóteses sobre esses núcleos, ela diz que o quilombo, provavelmente em sua paz, na paz quilombola, tem ameaçado muito mais esse regime escravocrata do que de fato a guerra, do que na guerra, né? E eu reforço o que a Raquel disse, a Beatriz não entende o quilombo, o conceito histórico de quilombo como um lugar perfeito. Em uma entrevista, ela fala que o quilombo, como qualquer sociedade humana, também carrega suas contradições. Há uma preocupação linguística no trabalho dela, uma preocupação conceitual, uma preocupação metodológica, sobretudo, uma preocupação temporal. Como a Raquel disse, o quilombo, nessa concepção, assumiu uma característica temporal de continuidade histórica. Essa é uma questão que ela foi duramente combatida, que ela não é aceita, por exemplo, pelo Comitê de Ciências Sociais da Fundação Ford, que financiava sua pesquisa à época. E essa observação que a Raquel faz para que o trabalho da Beatriz, enquanto uma produção historiográfica, não caia num tipo de ativismo, é realmente muito importante, porque, como a Raquel disse, isso tem sido usado sistematicamente como um argumento, como uma característica para que esses trabalhos não sejam considerados trabalhos acadêmicos, trabalhos de fato científicos. Então é necessário que isso seja pontuado. Mas é importante também que a gente fale que esse tipo de crítica se sustenta numa neutralidade epistemológica inexistente, que resulta numa dicotomia que enquadra trabalhos que têm em sua centralidade questões afro-brasileiras, africanas, afrodiaspóricas em geral, como ativismo, como militância, e as que tomam as questões ocidentais, principalmente europeia, em sua centralidade, são consideradas neutras. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas esse tipo de ativismo é visto como um problema. Na verdade, ele é visto como um problema apenas em algumas produções acadêmicas, como se ele não figurasse no interior das produções canônicas, hegemônicas ocidentais, como se ele sequer existisse lá. E isso é realmente um problema. E pensando o quilombo como um conceito político, a contribuição da Beatriz resiste justamente numa potência de luta, numa potência de aglutinação, de união e, sobretudo, de organização, que é uma chave muito importante também, a organização. Então, eu acredito que, nesse sentido, o aquilombar-se tem em seu imperativo a organização e a potência do ato de reagregar, de reunir. É muito importante, Raquel e Maria Lídia, quando vocês enfatizam essa potência disruptiva das produções da Beatriz Nascimento, principalmente quando nos deparamos com a forma que a Beatriz ela trabalha a categoria de quilombo. Hoje, nós vemos várias pessoas que se identificam com a pauta do movimento negro, dizendo, precisamos nos aquilombar. Pensando nessa perspectiva, eu pergunto, o que significou a importância que Beatriz Nascimento atribuiu aos quilombos?
E mais, quais são as possibilidades de aquilombar-se nesse tempo presente? Beatriz tem essa singularidade de problematizar a presença negra. Como eu mencionei, a historiografia do momento, do período que lhe é contemporânea, não tem uma perspectiva muito ruim, muito complicada de ver pessoas negras. Então, nesse sentido, a obra dela é tão disruptiva e, ao mesmo tempo, é tão problemática de ser aceitada naquele contexto, porque é considerada como ativismo. Nesses esforços, né, na trajetória de Beatriz, é bom a gente lembrar que ela deixou um legado muito importante, que foi a contribuição, junto com a Raquel Gerber, na elaboração do documentário Ori. O Ori foi feito durante 10 anos, né? O primeiro momento que elas duas se encontram, Raquel Gerber e Beatriz Nascimento, é num evento muito importante na Faculdade de Filosofia e Letras da USP, que Eduardo Nascimento está promovendo a Quinzena do Negro. Isso está no documentário, são das primeiras imagens. E elas formam ali um projeto de pesquisa, um projeto de documentário, que foi Ori, que acompanhou o movimento negro por 10 anos, tendo Beatriz, as pesquisas de Beatriz como norte, como orientação. Então é um documentário muito importante, e naquele documentário a gente dá para ver a profusão do pensamento de Beatriz, porque a gente lembra de Beatriz como a historiadora do quilombo, mas a gente pouca atenção dá como perspectiva filosófica existencial de Beatriz de pensar a questão da ideia de pessoa negra, de individualidade negra. Ela já é inaugural nisso também, a perspectiva de pensar. Tem um momento da fala dela, que está nesse documentário, Ori, que ela diz que o nosso grande problema não é o problema de classe, também mas nosso problema é o reconhecimento da pessoa humana do negro. Então, isso é uma chave muito importante para pensar a ideia de um existencialismo, não no sentido francês da palavra lá dos filósofos, mas o existencialismo no sentido literal, né? De uma existência negra, no sentido de pessoa humana negra, que o processo de escravização e os processos posteriores de racialização e de subordinação racial tiram essa dimensão de pessoa humana, né? Então, isso é uma perspectiva muito inaugural. Isso não é um debate que está acontecendo na época, que, entre outros intelectuais negros, que Beatriz também apresenta, traz. E essa tem sido uma faceta pouco explorada da produção dela e bastante importante. E tem também a questão de uma episteme negra, que Beatriz está pensando, né? Já está pensando, que hoje nós temos discutido com mais profusão. Beatriz também está inaugurando essa perspectiva de pensar uma história que se enuncia, uma historiadora que se enuncia, se posiciona como produtora do conhecimento, o lugar que ela está produzindo conhecimento, e que vai tentar pensar uma outra epistemologia, que não seja a epistemologia eurocentrada, mas uma epistemologia como ela pensa, transatlântica. Esse é o termo que ela até explora nos últimos textos das 94, transatlanticidade. Ela está aí pensando uma outra forma de como é que se vai produzir o conhecimento, como se vai se posicionar os sujeitos negros e negras dentro dessa construção de história. Eu não vou me alongar muito nessa resposta, porque eu acho que a Raquel já respondeu ela muito bem. Mas esse movimento, esse trânsito de ideias entre a América e a África era uma preocupação muito comum da geração da Beatriz. Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Eduardo de Oliveira e Oliveira, por exemplo, também estabeleceram esse movimento, esse trânsito de ideias em suas produções. E o documentário Ori é realmente disruptivo para a historiografia brasileira, pensando tanto forma como conteúdo. E a transatlanticidade, como a Raquel disse, é um conceito que delineia toda a tese apresentada nesse documentário. Nesse filme Tese, que é o Ori, a grosso modo, a transatlanticidade representa esse elo de ligação. É o contínuo que há no descontínuo histórico provocado pelo processo de colonização. É o mar Atlântico como elo, como um agregar-se e desagregar-se. Eu não sei se eu expliquei muito bem. Para mim é muito complexo esse conceito, mas o documentário Ori é isso, é uma história, a escrita de uma outra história do negro no Brasil. Beatriz falava sobre uma história que parte do eu sou até as origens do eu sou. E essa é a episteme negra que ela delineia ao longo do acúmulo de suas pesquisas, e como ela define, é a história do Brasil. É importante vocês falarem em epistemicídio,
Porque em nossa sociedade, a mulher negra, que é essa a condição, né, da Beatriz Nascimento, ela experimenta vários tipos de morte, que vão desde essas mortes simbólicas, como é o caso, né, do epistemicídio, até violências que ceifam totalmente a vida dessas mulheres. E foi uma dessas violências que pôs fim à vida da historiadora. A trajetória da Beatriz Nascimento foi interrompida no ano de 1995, quando ela foi assassinada ao defender uma amiga de seu companheiro agressor. Portanto, falar de Beatriz, estudar e ler Beatriz Nascimento é uma forma de ir contra essa lógica que nos nega o direito de existir. Então, para finalizarmos a nossa conversa, Raquel e Maria Lídia, o que vocês indicariam como referências de leituras que se aproximam do pensamento teórico e político da historiadora Maria Beatriz Nascimento? É importante, né, a gente mencionar que a Beatriz tem circulado agora novamente e ela ficou por muito tempo esquecida. Ela volta, né, como objeto de pesquisa no livro do Alex Hatt, Eu Sou Atlântica, depois volta em 2018 na tese do Vinhas, e depois há outros esforços de promoção, de publicização, de divulgação do pensamento de Beatriz. Eu mesma estive envolvido num projeto muito interessante, né? Entre esses dois trabalhos também tem um livro, uma publicação feita pelo Hatz, pela filha da Beatriz, a Betânia Nascimento, que publica alguns textos da mãe, mas mais a parte da Beatriz poeta. Beatriz também era escritora, então esse livro dá conta disso. Mas em 2018, num esforço do próprio movimento negro, né, da juventude, podemos dizer da juventude negra, de novas gerações negras, o pensamento de Beatriz é recuperado num livro que se chama Quilombola Intelectual, Possibilidades nos Dias de Destruição, que é um projeto muito bacana que eu participei, que tinha como objetivo publicar o conjunto da obra de Beatriz, né? Uma parte considerável. E aí é importante, autores, homens e mulheres negras, devem ser lidos primeiro em primeira pessoa, mais do que os intérpretes, né? Mais do que uma obra fragmentada. Por exemplo, eu também estudei Lélia, e aí é muito ruim que as pessoas leiam Lélia, só alguns textos de Lélia, e tenham uma visão parcial e limitada, ou conheçam Lélia pelas suas e seus intérpretes, não conheçam Lélia em primeira pessoa. O mesmo se replica para Beatriz. É preciso ler Beatriz Nascimento em primeira pessoa, ler a Beatriz pelo seu próprio texto, pensar com Beatriz, e a contribuição dos intérpretes e das pesquisas são inegáveis e estimadas. É necessário, inclusive, que haja mais pesquisas, mais apropriação e circulação desse pensamento, mais autores precisam ser lidos em primeira pessoa, né? E a gente tem que entender também por que o mercado editorial brasileiro, isso é uma questão, ignora, é cúmplice do projeto de epistemicídio, né, de apagamento e de invisibilidade de produção de homens e de autores e autoras, especialmente brasileiros, né? Se dá mais atenção à produção estrangeira do que à própria produção nacional, negra nacional. Então, isso é muito sintomático, afinal. Mas é preciso ler Beatriz e entender por que ela tem circulado atualmente. Ela tem circulado por conta de uma pressão, não exatamente uma pressão, mas de um movimento que a presença, né, com as políticas de ações afirmativas, que são frutos de esforços do movimento negro, não foram dádivas de nenhum partido ou presidente ou presidenta, mas elas são esforços de lutas dos movimentos negros desde a década de 70 que apontam para a necessidade de presença negra nas universidades brasileiras, de democratização do acesso ao ensino no Brasil. A produção de Beatriz começa a ser mais demandada por conta dessa chegada maciça de jovens e estudantes negros e negras e negres que chegam à universidade e encontram um vazio. E parece que cada geração está inventando a pólvora, quando na verdade a gente é já outros, né? Aquela máxima, nossos passos vêm de longe, se aplicam aqui. Isso já estava sendo pensado por outras gerações. Então é necessário dar continuidade para essa nossa tradição, e é necessário também ter uma perspectiva não colonizada. Ultimamente, assim, tem sido um debate muito colonizado dentro dos meios negros, de quanto a gente tem citado bibliografia estrangeira e não tem priorizado a bibliografia brasileira, nacional. Eu não falo isso com nenhum afã nacionalista. Meu tema de pesquisa, na verdade, é a história dos Estados Unidos, do estudo de história do Partido das Panteras Negras, mas para
para estudar os Estados Unidos eu tenho que saber da minha própria tradição que me forma. Então, é muito importante isso, né? Que a gente tenha consciência da tradição que nos formou, dos que nos antecederam e da tradição local que versa sobre questões que são da nossa própria realidade. Então, nesse sentido, é fundamental olhar o trabalho de Beatriz Nascimento e olhar suas proposições para a história e o conjunto da sua obra. Também está a Beatriz, um convite à Beatriz poeta, que também precisa ser olhada, pesquisada, né? Também. Falando de uma perspectiva bem pessoal, pensando na minha experiência acadêmica, as leituras que eu fiz durante a graduação, até mesmo na pós-graduação, pensando nas disciplinas do curso, as disciplinas obrigatórias do curso de História, nesse espaço a Beatriz tem circulado muito pouco enquanto texto teórico, texto historiográfico. Esse espaço ainda se mantém muito branco. Como a Raquel disse, ela tem circulado sobretudo em meio às pesquisadoras e pesquisadores preocupados com a questão racial no Brasil, que têm em suas pesquisas essa agenda política, entre os coletivos e movimentos negros, como a Raquel pontuou muito bem, e isso se dá devido a esse tensionamento provocado pela entrada de novos sujeitos no ambiente acadêmico, sobretudo através da lei de cotas. E são essas pessoas que acessam a universidade e que, assim como a Beatriz faziam lá na década de 70, tensionam e questionam os espaços acadêmicos. E pensando outras possibilidades e potencialidades para a compreensão do pensamento social brasileiro, e a crítica da Beatriz a esse espaço é completamente atual e necessária, mesmo nos dias de hoje. E a relevância dela reside justamente numa outra possibilidade de compreensão da realidade histórica brasileira. E isso está na crítica historiográfica que ela faz, está na sua pesquisa empreendida sobre o Quilombo, está na forma como ela pensa a história, e realmente conhecer essa tradição é importantíssima, essa tradição de pensamento, como disse a Raquel. Além da categoria Quilombo, é interessante pensarmos como essas novas chaves interpretativas nas teses elaboradas pela Beatriz Nascimento apresentam uma singularidade na problematização do lugar dado aos homens negros e às mulheres negras na história do Brasil. E ao propor esse redirecionamento na historiografia, Beatriz Nascimento se debruça sobre os estudos da história da África no intuito de melhor nos compreender, chegando inclusive a viajar para alguns países africanos como Angola e o Senegal. Então, Raquel e Maria Lídia, como vocês enxergam essa ponte, podemos dizer, transatlântica entre o Brasil e a África, para usar os conceitos elaborados pela própria autora, nessas pesquisas e produções da Beatriz Nascimento? Vai ficar meio repetitivo, porque eu já falei isso antes, né? Mas se vocês quiserem conhecer Beatriz, leiam Beatriz e leiam, claro, os trabalhos acadêmicos que têm sido produzidos por ela, mas leiam Beatriz. Eu mencionei esse livro. Esse é um livro feito por um coletivo, né? Um coletivo pan-africanista que tem suas políticas de publicação e de circulação de obras. Então, se alguém tiver interessado em adquirir o livro da Beatriz e o livro da Lélia, também aproveito já o convite para ler as duas autoras em primeira pessoa, pode procurar nas redes sociais Território Africano com K, e lá vocês vão poder saber, se informar como comprar o livro e ler Beatriz. Além disso, claro, está a tese do Wagner Vinhas, está o livro do Alex Hart e está outras pesquisas acadêmicas, né? Que têm sido feitas agora mais recentemente, estão em processos de elaboração sobre Beatriz, mas vale a pena ler a autora em primeira pessoa, e um convite a assistir o documentário Ori, a mergulhar nessa experiência. Um outro convite também vale a pena, é um documentário chamado Negro da Senzala ao Soco, está no YouTube, que é A Beatriz Aparece, que foi um documentário motivado pela Quinzena do Negro que eu mencionei anteriormente, em São Paulo, que aconteceu em 78. A quinzena foi tão assim, mexeu tanto trouxe esse debate, né, na época, a gente está falando de 78, que foi produzindo um documentário que dialoga muito e é interessante para a gente observar como é que é o campo, como é que estão as movimentações da comunidade negra, tanto política como cultural. Então esse documentário também é bem interessante, está lá a Beatriz falando, né? Então eu deixo esses convites e deixo um convite para conhecermos mais as tradições que nos formaram e que possamos ler mais homens e mulheres negras brasileiros. Um abraço e agradeço a atenção dispensada. Bom, Mayara, eu concordo plenamente com a Raquel. Leiam Beatriz.
para além das referências de leituras que se aproximem do pensamento teórico e político dela, é importante que a gente a leia em primeira pessoa. É importante também que a gente traga sua contribuição acadêmica e intelectual para o interior das universidades brasileiras, sobretudo para o interior do campo que ela se dedicou a pesquisar, que é a historiografia brasileira. Porque, como eu já disse, a Beatriz não é apresentada nesses espaços como texto, como uma contribuição historiográfica, e é fundamental que isso seja feito. Como a Raquel disse, os textos da Beatriz foram organizados e publicados muito tardiamente, só em 2018, e isso foi feito de forma independente pela União dos Coletivos Pan-Africanistas. Então, eu sugiro que prestigiem, que leiam esta produção. Leiam a produção acadêmica e intelectual produzida sobre a Beatriz. Eu reforço que leiam o livro Eu Sou Atlântica, do Alex Hatz, como a Raquel já pontuou, que essa é uma produção importantíssima para que a Beatriz retorne à cena. Assistam Ori. Eu acho que são essas as minhas sugestões. Enfim, a leiam enquanto uma possibilidade teórica e epistemológica. Muito obrigada, Raquel e Maria Lídia, pela riquíssima colaboração de vocês. Este foi mais um episódio do podcast do Humanas, Pesquisadoras em Rede, com as historiadoras convidadas Raquel Barreto e Maria Lídia Pim, que conversaram sobre Quilombo é onde estou, Beatriz Nascimento, historiadora.